Jeremias capítulo 29, verso 11 vai dizer o seguinte: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz, shalom, paz por dentro, paz por fora, bem-aventurança, saúde, sucesso, e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. Deus manda essa palavra através do profeta Jeremias. Eu é que sei. O povo estava meio entristecido, pensando besteira, pensando o que não devia na época. Eles estavam na Babilônia, cativos. E Deus então manda Jeremias escrever uma carta dizendo o seguinte: olha, não fiquem tristes, porque isso vai passar. E Deus fala: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Depois, no Salmo 139, verso 17, é um salmo de Davi. Ele vai falar o seguinte, Davi falando: como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. E tinha que ser Davi para falar uma declaração dessa. Davi era um cara que, lá da velha aliança, mas que tinha o coração de Deus. É um cara que entendia, tinha essa sensibilidade. E Davi valorizava os pensamentos de Deus acerca dele, porque sabia que os pensamentos de Deus para o homem, os pensamentos de Deus para Davi eram pensamentos de paz, pensamentos bons. Na verdade, o mesmo recado que Deus entrega através de Jeremias. E essa deve ser uma percepção minha e sua. Você pode dizer isso comigo? Diga assim: os pensamentos de Deus ao meu respeito são pensamentos de paz, são pensamentos de progresso, são pensamentos de sucesso. Eu acho que você não entendeu, eu vou pedir para tu repetir. Diga: os pensamentos de Deus ao meu respeito são pensamentos de paz, são pensamentos de sucesso, de cura, de alegria, de família bem resolvida. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! Você está na casa de Deus, você pode ficar à vontade. E é sobre esses pensamentos que nós vamos falar um pouquinho hoje. A gente vai bater um papo rápido sobre isso. Você já ouviu muita gente falar sobre pensamentos. E a gente vai falar um pouquinho mais hoje, com foco na palavra de Deus, em cima do que a Bíblia diz. Na verdade, o que são os nossos pensamentos? Se eu fizesse essa pergunta para você, eu não sei se cada um de nós teríamos uma resposta, mas eu coloquei aqui, na verdade, são imagens criadas em nossa mente, em nossa alma. Você sabe que a sua mente está relacionada à sua alma. A sua alma, ela se relaciona com os seus sentimentos, com as suas emoções, com o seu intelecto, com a sua lógica, com o seu pensamento, com a sua racionalidade. Eles chegam inevitavelmente, chegam involuntariamente. Você se depara com uma situação quando você nem percebe, você não consegue conter isso, você já pensou. Contudo, é importante que você saiba que eu e você somos responsáveis e temos o poder de decidir se determinado pensamento vai ou não ficar na nossa mente, vai ou não se instalar no nosso coração. Eu não posso pegar qualquer pensamento que venha e deixar que ele se instale e faça um ninho na minha cabeça. Na verdade, Deus nos deu esse poder para discernir, cara, eu fico com isso, eu não fico com aquilo. Isso é bom para mim, isso é ruim para mim. Porque se é uma verdade, é que todo pensamento, seja bom ou ruim, positivo ou negativo, ele terá algum tipo de consequência. Aí você fala assim: pastor, eu estou achando esse negócio meio coach, né? Parece um curso. Não, ou então muita psicologia para o meu gosto. Na verdade, eu vim para assistir um culto. A Bíblia fala, o que a Bíblia fala sobre pensamentos? A Bíblia fala sobre isso. E eu vou dizer para você que a Bíblia sempre falou sobre esse tema. Aliás, fala muito disso. Os livros da Bíblia, a experiência dos homens da Bíblia, o exemplo desses homens, nos mostram que Deus sempre tentou levar tanto o homem como o povo a um pensamento correto, a um pensamento certo, mas o povo, na grande maioria das vezes, se desviava e não queria dar ouvidos ao Senhor e acabava fazendo a coisa da forma errada. Quando eu olho, por exemplo, quando o povo de Israel é liberto do Egito, da escravidão, Deus podia ter levado direto o povo para a terra de Canaã. Êxodo capítulo 13, verso 17 e 18, vai falar o seguinte: tendo o faraó deixado o povo partir, Deus
não os levou pelo caminho da terra dos filisteus? Porque Deus disse, Deus sabia. Não vou deixar esse povo por aqui, porque eles vão se arrepender, eles vão pensar, eles vão temer e vão se arrepender. E Deus levou o povo, então, para o caminho lá do deserto. Sabe por quê? Porque o povo pensava como escravo. O povo não tinha o pensamento certo, e naquele momento Deus não podia introduzi-los na terra de Canaã de uma vez. Passaram 2 anos ali na península, e mais uma vez agora Deus quer levá-los para a terra de Canaã, agora de fato. E Moisés lança os espias, eles vão lá e tal, e Deus fala o seguinte, já Números capítulo 1-3. Disse o Senhor a Moisés, envia, 1 e 2, né? Envia homens que espiem, eu lhes darei a terra. Eu hei de dar essa terra aos filhos de Israel. Deus se comprometendo com eles. E no final de toda essa história, você conhece, eles acabaram não entrando na terra prometida. Não desfrutaram do melhor de Deus. Aquela geração não conheceu a terra prometida, porque pensaram de maneira errada. Os pensamentos deles não estavam alinhados com os pensamentos de Deus. Deus tinha um pensamento sobre o povo de Israel, que era introduzi-los na terra de Canaã, numa terra boa, que mana leite e mel, uma terra próspera, mas o povo, por conta de não pensar da mesma maneira, de não ter o pensamento alinhado com o pensamento de Deus, acaba não entrando na terra. Mateus, capítulo 9, verso 4, vai dizer assim para a gente. Conhecendo Jesus, falando dos homens, né? Conhecendo Jesus, os seus pensamentos, disse-lhes, por que pensam maldosamente em seu coração? As pessoas viam Jesus fazendo milagres, as pessoas viam Jesus abençoando, curando, libertando, pregando vida, ficavam irados. E Jesus, conhecendo o pensamento, Jesus fala isso. É possível nós nutrirmos dentro de nós, então, um pensamento equivocado. Um pensamento que não é o pensamento que Deus quer que nós tenhamos. Eu e você fomos chamados para ter a mente de Cristo. Você diz amém? Repita comigo. Eu fui chamado para ter a mente de Cristo. E a mente de Cristo nada mais é do que os conceitos da palavra. Você entendeu o que a Bíblia diz sobre você, o que você é em Cristo, o que Ele fez por você, quais são as suas possibilidades agora como nova criatura, como filho de Deus. Esses são os pensamentos que expressam a mente de Cristo. Paulo também vai falar sobre esses pensamentos, Efésios capítulo 4, 17, vai falar o seguinte para a gente, assim eu digo a vocês, Paulo falando, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Caramba, Paulo está falando a uma igreja. Na verdade, Paulo está falando a maior igreja, que era a igreja de Éfeso, a sua maior igreja. E ainda naquela igreja, Paulo dá essa recomendação, cara, não vivam como gentios. Paulo sabia que eles eram novas criaturas, mas Paulo começa a fazer uma comparação, fazendo uma metáfora no sentido de que os gentios não conheciam a vontade de Deus, e agora aquela igreja está vivendo um momento que estão pensando o que não deviam, se guiando por um pensamento vazio, e Paulo fala o seguinte, cara, não seja como gentios. Vocês foram chamados para terem a mente de Cristo, vocês foram chamados para viverem o melhor de Deus. O que Paulo, na verdade, está querendo dizer para a gente é que se você é um filho de Deus, os seus pensamentos devem necessariamente estar alinhados com o pensamento do Pai. Eu posso ouvir um amém? Amém. Ou seja, aquilo que a Bíblia diz a seu respeito. Não tem outra possibilidade. Não existe outra forma. Se você é nova criatura, se você recebeu o Espírito Santo, se você foi batizado com o Espírito Santo, você está dentro de um processo que é concluso na sua vida quando você se deixa renovar pela palavra de Deus, os seus pensamentos, a sua mente, a sua forma de pensar. Somente quando você conhece aquilo que a Bíblia fala a seu respeito, você tem condição de ter ou seja, Satanás não manipula os seus pensamentos, mas ele manipula as circunstâncias que vão te fazer perder o foco.
E quando você conhece a palavra de Deus, quando a tua mente está renovada, quando a tua mente está cheia dos conceitos que a Bíblia fala sobre você, você dá a resposta. Quando Satanás se apresenta de uma forma, você fala, mas assim diz a palavra de Deus. Não foi assim na tentação de Jesus? O diabo chega lá para tentar Jesus no deserto, ele começa a negociar com Jesus. Tentar negociar, né? E ele começa a apresentar algumas situações e Jesus falava o seguinte, está escrito, está escrito, está escrito. Jesus conhecia a palavra. Jesus tinha a sua mente renovada nas palavras de Deus. Os conceitos da palavra habitavam o pensamento de Jesus de forma viva, não de forma teórica. Jesus sabia quem ele era, Jesus sabia para que ele tinha vindo. Mas por algum motivo aqueles crentes da igreja de Éfeso não sabiam. E Paulo agora fala o seguinte, cara, vocês não podem se comparar aos gentios. Os seus pensamentos precisam ser pensamentos compatíveis com a nova posição de vocês. Esses são os pensamentos que vão trazer vocês a bênção, levar vocês ao progresso, levar vocês à boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas por que essa dificuldade? Porque aquela igreja de Éfeso passava por essa dificuldade, porque nós passamos como igreja por essa dificuldade, nós passamos como pessoas por essa dificuldade. Porque o pensamento é um processo racional. Pensamento é algo que envolve a tua mente, você trabalha, você maquina, envolve lógica. E às vezes, naturalmente, aflora conosco que somos filhos de Deus e conhecemos a palavra, mas naturalmente aflora uma tendência lógica de traduzir essa ou aquela questão simplesmente pela ótica humana. E é onde a gente se quebra, né? É onde a gente se arrebenta, porque quando você sai daquilo que a palavra de Deus diz, quando você tenta se guiar pela lógica humana, os seus pensamentos começam a sair do centro da vontade de Deus e a gente começa a não mais olhar para as promessas, para as palavras, não, a gente perde a visão de Jesus e a gente começa a focar nas circunstâncias. Tudo é maneira como nós enxergamos as coisas. Eu me lembro quando eu estudava, comecei a ter problemas com química. Eu me lembro que eu me dava sempre bem nas outras matérias, a galera sempre queriam colar da minha prova nas outras matérias, mas chegava em química, meu Deus do céu, né? E a matéria é simples, eu não conseguia guardar, não conseguia reter. Interessante que antes mesmo de eu começar a estudar a matéria, eu nem conhecia a matéria. Mas eu comecei a sofrer uma influência negativa dos alunos que eram da série, eu estava no sétima série, antigamente era isso, né? E tinha a 8ª série, quando começava você ter essa matéria de química e física, em algumas escolas você tinha só no primeiro ano do 2º grau, mas eu me lembro que a galera do 8º ano falava dessa matéria, cara, você vai se ferrar todo e tal, e eu fui começando a deixar aquelas coisas entrar no meu coração, e eu não consegui aprender mesmo. Mas eu sou um cara chato, curioso, e o professor, ele acabava a aula, eu ficava perturbando ele. A minha filha é assim também, fica lá meia hora perturbando o professor, né? Ela herdou isso de mim, mas eu ficava querendo saber com o professor. E o professor, uma vez, olhou para mim e falou o seguinte, você precisa pensar diferente. Eu me lembro disso. Você precisa pensar diferente. Cara, eu nem comecei a te explicar, você já está falando que não vai conseguir. Você está com um conceito completamente equivocado, você precisa pensar diferente. Procure pensar que isso é um desafio para você. Procure pensar que você vai conseguir vencer esse desafio, você vai crescer. E de alguma forma, naquela noite, eu fui para casa, eu estudava de noite, à noite. Eu fui para casa, sem saber a matéria, continuei não sabendo nada. Mas aquelas palavras daquele professor, de alguma maneira, ecoaram no meu coração. E eu comecei a pensar naquilo. E eu comecei a chegar à conclusão que eu podia aprender química. E aí eu comecei a olhar aquilo de uma forma diferente. Eu mudei o meu conceito. Eu falei, cara, não, eu não sou burro. Não é tão difícil. Eu criei um conceito diferente na minha mente.
Eu criei um retrato em relação a isso, eu criei uma barreira em relação a isso. E eu tinha me convertido, na verdade, há alguns anos, poucos anos, mas eu já sabia das promessas. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa foi uma palavra, uma promessa que eu sempre me agarrei a ela. Sempre falo isso. Tudo posso naquele que me fortalece. E eu ficava falando isso. Caramba, tudo posso naquele que me fortalece. Eu vou aprender química, né? Eu vou aprender isso. E no final das contas eu comecei a melhorar. E de repente eu me vi tão bom naquela matéria, quanto as outras matérias que eu me achava legal também. Por conta de ter quebrado. E eu aprendi na prática. Eu aprendi na prática, por exemplo, que pensamentos negativos sempre me conduzirão à dificuldade, ao atraso, à impossibilidade. Ao passo que pensamentos positivos tendem a me conduzir a um ambiente favorável, seja em que área você entende isso, diga amém. Então, esse exemplo que eu dei para vocês, um exemplo simples, simplório, de uma matéria que eu estudei, que foi um exemplo real que aconteceu comigo, ele é aplicável em qualquer área da sua vida. Na sua área profissional, na sua área familiar, na sua área física, na sua saúde física e emocional, nos seus relacionamentos. Às vezes você cria na sua cabeça um conceito errado que te impede de criar coisas boas, que te impede de aproveitar o melhor de Deus para você. Ou seja, a nossa maneira de pensar tem o poder de nos conduzir ao fracasso e à vitória. E a gente precisa entender isso. Ah, pastor, mas eu já aceitei Jesus. Cara, mas não tem jeito. Você pode ter aceitado Jesus, se você pensar errado, você vai crer errado, e você não vai viver a plenitude do que Deus tem para a tua vida. Você entende? Diga amém. Seja maduro para entender isso. Repita comigo, você pode repetir isso. A maneira que eu vejo, pode ser mais forte, a maneira que eu vejo, penso e delibero sobre as coisas, tem o poder de criar situações favoráveis e desfavoráveis. Opa, deu ruim aí, né? Vamos lá de novo. A maneira que eu vejo, penso e delibero sobre determinados assuntos, tem o poder de influenciar para o bem ou para o mal determinadas áreas da minha vida. E exatamente dessa maneira, né? Jesus trata esse assunto de forma muito como eu vejo, como eu olho, como eu encaro, como eu penso. Jesus vai falar para a gente, por exemplo, olha, Mateus capítulo 6, verso 22 e 23, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o seu corpo andará em trevas. Quando Jesus fala esse versículo, na verdade, esse versículo é aplicado numa condição financeira. Jesus está falando de grana, Jesus está falando de oferta. E Jesus falou o seguinte, olha, cara, não acumuleis tesouro nesse mundo, o tesouro aqui é nesse mundo que é corruptível, não faça isso. Seja generoso, né, que o seu tesouro seja o tesouro do céu. E aí Jesus, no meio aqui desse trecho, ele vai falar isso. Ele vai trazer, cara, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, mas se forem maus, todo o seu corpo andará em trevas. Jesus não está falando de olhos físicos, ele não está falando de uma dificuldade, preciso usar óculos, ele não está falando sobre isso. Jesus está falando de uma maneira de você ver as coisas, de uma maneira de você olhar as coisas, de uma maneira de você pensar sobre determinadas coisas. É isso que Jesus está falando. Jesus está dizendo, a maneira que vocês veem as coisas, ou a forma que você encara as coisas faz toda a diferença para o bem ou para o mal. Na verdade, aqui Jesus está falando para a gente de uma maneira de pensar. E quando eu penso com os olhos da luz, eu vou estar na luz. Quando eu penso com os olhos maus, eu vou ter trevas. Quando o meu pensamento é bom, está com base, embasado na palavra de Deus, eu vou ser conduzido à vitória. Quando a minha mente e o meu pensamento é mau, não tem absolutamente nada a ver com a palavra de Deus, eu vou ser conduzido ao fracasso. Jesus sabia
da importância do pensar dos homens. E ele falava isso para a gente de várias maneiras, já falei com vocês, já citei, por exemplo, quando ele chega, cara, não andem ansiosos, não tenham medo, não pensem pequeno. Jesus sabia, por isso ele vem trazendo para a gente. Então a gente precisa pensar grande. Se nós temos um Deus grande, se nós temos um Deus que nos abençoa, um Deus que tem promessas para nós, eu posso sonhar. Eu não posso perder o meu sonho, eu não posso deixar que o meu sonho, o sonho que Deus gerou no meu coração, voe, porque o meu pensamento ele cai como uma pedra em cima. Não, eu preciso entender que aquele que colocou o sonho no meu coração, ele vai dar condição para que aquele sonho se estabeleça e se cumpra na minha vida. Está lembrado de José? Deus deu sonhos para José. Sonhos que eram maiores do que ele, sonhos aparentemente, humanamente, que ele nunca ia chegar, mas Deus intervém naquela situação. Então não abra mão daquilo que Deus colocou para você. Você precisa entender isso. Você precisa entender que você precisa dar asas aos seus sonhos. Cara, dê asas aos seus sonhos, tenha certeza em Deus, creia, acredite, eles vão acontecer, pense dessa forma. Se os teus pensamentos forem boas sementes, eles darão frutos bons. Se não forem boas sementes, darão frutos ruins. É assim que acontece, simples assim. Em outras palavras, em última instância, Jesus está querendo dizer o seguinte: a sua vida sempre será um reflexo direto da forma que você pensa. É por isso que você, quando a gente fala, cara, seja otimista, né? Pense para cima, pense positivo. A gente não tem absolutamente aqui, a gente não está pregando um pensamento positivo humano, não, é porque a Bíblia fala isso para a gente. A Bíblia nos conduz a isso, nos induz, nos direciona a pensar dessa maneira. Aí você fala, pastor, então é por isso que a Bíblia dá tanta importância a esse negócio de pensamento? Exatamente por isso. Exatamente por isso. Tanto o Antigo como o Novo Testamento, eles trazem para a gente uma percepção muito clara e objetiva sobre esse assunto. Todos os livros, situações, eles caminham sempre na mesma direção. Então pense grande. Você é um filho de Deus. Você pode dizer assim, eu sou um filho de Deus, portanto posso pensar grande. Não permita que nada, absolutamente nada diferente disso ganhe espaço no seu coração, no seu pensamento. Isso só vai te jogar para baixo, isso só vai retardar a bênção de Deus na sua vida. Porque Deus quer que a gente pense assim. Quando a gente olha para qualquer cristão e a gente fala assim, caramba, esse cara aceitou Jesus, já está resolvido o problema, amém, esse cara está salvo, vai para o céu, tem o espírito recriado, tem vida nova, mas precisa renovar sua mente na palavra. Quando a gente fala de pessoa mudar o rumo, a gente tem duas necessidades básicas para o crente. Primeiro é nascer de novo. A gente precisa ser nova criatura. Quantos já nasceram de novo aqui? Digam amém. É isso aí, você é nova criatura, você tem o Espírito de Deus dentro de você, você tem o potencial de Deus instalado dentro de você, você é um abençoado. Diga, eu sou um abençoado, eu sou um favorecido, eu sou um filho amado de Deus, Deus cuida de mim. É isso aí, dê asas aos seus pensamentos. Agora a segunda coisa, para mudar, é você ter a sua alma mudada. E isso só acontece, a alma fala de pensamentos. E isso só acontece quando nós renovamos a nossa mente na palavra de Deus. Não existe outra forma. Pastor, eu já estou satisfeito. Cara, você vai ficar vivendo uma vida medíocre. Uma vida muito abaixo daquilo que Deus planejou para você. Porque o que Deus tem para você é o melhor. Você recebe isso, diga aleluia. Em relação ao primeiro ponto, a gente não tem problema nenhum. É muito simples, é muito fácil a gente entender, eu nasci de novo, eu sou uma nova criatura, eu tenho o Espírito Santo. Isso é um ponto de concordância, todo mundo entende dessa maneira. Mas quando a gente fala de renovação de mente na palavra, meu Deus do céu, de maneira geral, as igrejas estão lotadas de pessoas que aceitaram a Jesus, mas que continuam presas
a uma mentalidade pequena e tacanha. Não se deixaram renovar, não se renovaram nos pensamentos de Deus. A exemplo daquela geração de israelita que nós falamos. Por que não entraram na terra de Canaã? Porque não se deixaram renovar, não aceitaram os pensamentos de Deus. Ah, pastor, então foi por isso que você começou com Jeremias? Exatamente. Os pensamentos de Deus a seu respeito são pensamentos de paz. Diga assim: os pensamentos de Deus sobre mim são pensamentos de paz, pensamento de sucesso, pensamento de progresso. Ah, pastor, o senhor está sendo meio arrogante, né? Triunfalista. Não, é a palavra de Deus, a gente está falando da Bíblia. Eu estou mostrando para vocês aqui o que a Bíblia diz sobre essa questão. Mas a verdade é que pessoas ouvem e resistem a essa palavra. Pessoas ouvem e não se deixam mudar. Pessoas ouvem e, ao invés de buscarem esta alma próspera que a Bíblia fala, permanecem aderidas à mentalidade da velha criatura. Permanecem aderidas a um pensamento errado, e pensamento errado vai gerar consequências desastrosas. Deus te chamou para pensar certo. Deus te chamou para pensar aquilo que Ele pensa sobre você. Na verdade, nós não andamos segundo as nossas possibilidades. Não é na minha força, é na força dEle que opera em mim. Você recebe isso também? E quando você entende que a força dEle opera em mim, é Ele que vai à frente, é Ele que faz na minha vida, é Ele que me dá a condição, você começa, cara, não tem nada a ver comigo. Então eu posso pensar aquilo que a Bíblia fala sobre mim. Eu posso agora abrir um leque e começar a abraçar os pensamentos que Deus tem a meu respeito, e são pensamentos de paz. Quando a gente olha para Davi, a gente fala assim, cara, esse cara foi um tipo de Jesus. E ele tinha essas coisas, né? Davi era um cara que tinha umas sacadas assim, do Espírito Santo, ele tinha umas revelações. E Davi fala, Senhor, os teus pensamentos para mim são preciosos. A tua vontade para a minha vida é uma vontade preciosa. Eu não abro mão, Senhor. Eu quero que o teu pensamento, que a tua vontade, que aquilo que tu pensas sobre mim se estabeleça na minha vida, porque eu entendo que é muito melhor isso do que o que eu penso. A Bíblia diz que Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Quando você pensa que, cara, eu cheguei no meu limite, Deus tem muito mais para você. Basta que você dê asas ao seu pensamento, ao seu coração, ao seu espírito, e comece aí, levo você a palavra da semana passada, em cima desses pensamentos eu começar a confessar. Eu penso e confesso, eu penso e confesso, eu penso e falo. É assim que você cria. Mas a tua alma, você foi chamado para ter uma alma próspera. Você diz amém? Lembre-se, você é imagem e a semelhança de Deus. Você já tem dentro de você todo o potencial para dar certo. Por isso a palavra diz que Ele sempre te conduz, que Ele sempre nos conduz ao triunfo. Você pode dar um amém bem forte? Ele sempre nos conduz ao triunfo. Você foi chamado para triunfar. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala isso assim: você foi chamado para triunfar. Porque Jesus está conosco, Ele nos faz, nele nós fomos chamados ao triunfo, nele nós somos chamados à vitória, nele nós fomos chamados às bênçãos do Pai. Nós fomos chamados à saúde, à prosperidade, à vida eterna, a ter ainda nesse mundo, a viver a abundância de Deus, a viver uma família abençoada. Nele nós fomos chamados. E você precisa pensar dessa forma. Esses pensamentos precisam estar enraizados no seu coração. Aí você diz: pastor, o negócio está ruim, tu está falando aí, mas a minha cabeça não está funcionando assim. Isso não é uma novidade para a gente. Olha aqui que Paulo fala à igreja de Efésios, mais uma vez a igreja falando, Paulo falando naquela igreja: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por seus desejos enganosos, e a serem renovados no modo de, diga, pensar,
e a revestir-vos o novo homem, criado para a semelhança de Deus, em justiça e santidade. Efésios capítulo 4, verso 22 ao verso 24. Paulo fala isso, olha, vocês foram chamados para se despir do velho homem, se despir, ou em outras palavras, ele falando de pensamento, né? Se despir da antiga maneira de pensar, abrir mão daquilo e agora se renovar na palavra, renovar sua mente naquilo que a palavra de Deus diz sobre vocês, que os seus pensamentos sejam renovados dessa forma. Ele continua falando a Romanos, que ele vai falar o seguinte, em Romanos capítulo 12, verso 2, vai dizer o seguinte: não se acomodem, não se amoldem, ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Pensamentos. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Espera aí, Paulinho, espera aí. Quer dizer que você está me dizendo que eu preciso transformar minha mente para que eu seja capaz de experimentar? É isso mesmo. Ele está falando o seguinte: se você não renovar a tua mente na palavra, você não vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Essa é uma condição. Essa não é uma opção, essa é uma condição. Diga assim: renovar a minha mente na palavra é uma condição para que eu experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não tem outra forma. E renovação de mente é exatamente pensar aquilo que Deus pensa. Então você precisa descobrir. Como é que eu faço isso, pastor? Comece descobrindo aquilo que a Bíblia fala a seu respeito. Comece descobrindo aquilo que Ele fez por você. Permita que esses conceitos da palavra de Deus, em especial acerca de saúde, acerca de prosperidade, acerca de família, permita que isso ganhe espaço no seu coração. Pense de acordo com a sua nova identidade em Cristo. Aleluia, você tem uma nova identidade, sabia disso? Você não foi recondicionado, você não foi lanternado, você foi feito novinho, e agora com uma nova identidade, você tem o Espírito Santo de Deus. Aliás, se você não leu o livro Sua Nova Identidade, do pastor Maurício Fragali, faça isso, que você vai ser abençoado com esse livro. Um livro que vai te mostrar, te ensinar a pensar da maneira correta. Pense sobre a si mesmo aquilo que Deus pensa. Não pense sobre si aquilo que você acha, mas diga aquilo que Deus fala de você. Os pensamentos de Deus a meu respeito são pensamentos de paz. São pensamentos bons. Cara, não se desgaste antecipadamente com coisas que jamais vão acontecer na tua vida. Não viva ansioso, temeroso, com medo das coisas. Com coisas que jamais vão acontecer na tua vida. Não sei se você já teve situações dessa, você se preocupar, você passar uma noite em claro por uma situação e de repente o negócio nem aconteceu, né? Aí você fala: me preocupei tanto, né? Perdi minha noite. Vai viver, meu irmão, descansa no Senhor. Cara, não andeis ansiosos com coisa alguma. Jesus falou isso. Paulo vai falar isso também. Seja positivo. Pense no que é bom. Pense no que possa acrescer algo na sua vida, construir. Pense naquilo que a Bíblia diz. Ao invés de você olhar para uma situação, você tem duas opções sempre: ou dá certo ou dá errado, né? Se habitue a pensar que vai dar certo. Se habitue, sabe? Isso é um hábito, isso é um treinamento. A gente vai exercitando isso, cara, vai dar certo. Tem tudo para dar errado. Não, mas meu Deus está comigo, Ele me prometeu isso. Pense grande. Quando a gente fala de ir para o freeway, cara, isso é um desafio para a gente. Isso é um desafio, né, Maurício? A gente está aqui assim: Deus, cara, ajuda aí. A gente está assim, né? Mas a gente está pensando positivo, cara, Deus vai fazer. Eu falo isso com todo mundo, né? Cara, e aí? Deus vai fazer, não sei, cara. Ele vai dar o jeito dele, isso é dele. Porque se eu pensar diferente, a gente está saindo da graça, da bênção,
do propósito de Deus, do plano de Deus. Caramba, os pensamentos dele ao meu respeito são pensamentos de paz. João vai falar assim para a gente na sua terceira carta, e ele fala, escrevendo a Gaio: amado Gaio, amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua... Opa, caramba, isso tem alguma coisa a ver com Romanos 12? Tem. Espera aí, Paulo falou que eu preciso renovar minha mente para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Agora João está falando para Gaio: Gaio, cara, faço votos pela tua prosperidade, pela tua saúde, porque a tua alma já é próspera. E se a tua alma é próspera, cara, você está habilitado, você está aberto para receber a bênção de Deus, que já está à tua disposição. Está entendendo isso, querido? Diga amém. É assim que Deus quer que a gente faça, sabe? Deus quer olhar para você e ver alguém com alma próspera, alguém preparado para receber a boa, perfeita e vontade de Deus. E é triste, sabe, às vezes, eu falo para vocês assim, até com tristeza no coração, porque tantas pessoas não conseguem entender isso. Tantas pessoas param no aceitei a Jesus. Tantas pessoas não se permitem ter prosperidade na alma. Tantas pessoas não desfrutam do melhor de Deus porque ainda estão aderidas a pensamentos errados que te amarram, que te prendem. Cara, Jesus essa noite está dizendo para você o seguinte: cara, você tem que ter uma alma próspera. A tua mente, os teus pensamentos precisam estar renovados na palavra de Deus. Pastor, fala isso de maneira mais objetiva. Assim, eu vou falar para você, você precisa pensar sobre você aquilo que a Bíblia diz. E se a Bíblia diz que você é curado, você pense: eu sou curado. Se a Bíblia diz que você é próspero, você precisa pensar: eu sou próspero. Se a Bíblia diz que você e eu, nós teremos as nossas famílias, que seremos reconhecidos como famílias benditas do Senhor, é sinal que a nossa casa será uma casa abençoada. É isso, é simples. Agora, se eu não penso dessa forma, as coisas não vão acontecer na minha vida. Pensamentos sempre vão gerar ações. Se eu penso errado, eu ajo... Ai, Jesus, mas se eu penso certo, eu acho, aleluia, é isso que eu vou buscar. As minhas ações vão gerar hábitos na minha vida. As ações que se repetem viram hábitos. Os hábitos continuados vão determinar um perfil de caráter que cada um de nós temos. E a continuação disso vai determinar o teu destino. Tudo começa onde? No pensar. Dei a cola lá, botei com letra maiúscula para vocês. Tudo começa no nosso pensamento. E eu quero, querido, já finalizando a minha palavra, eu não sei se é já, né? Eu não sei se demorou muito, mas Paulo vai dizer para a gente aqui na carta aos Filipenses: finalmente, irmãos, finalmente, povo da nova igreja, tudo que é verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, que for amável, que for de boa fama, se houver algo de excelência ou algo digno de louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Vamos ler isso comigo? A gente pode ler esse versículo? Para você levar esse versículo para casa, diga: finalmente, tudo que for verdadeiro, que for nobre, correto, puro, tudo que for amável, de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ah, pastor, ainda nas situações de crise, ainda nas situações de crise, projete coisas boas para a sua vida. Pense positivo, pense segundo a palavra. Pense de forma grande.
e Deus com certeza vai abençoar você. Eu quero fazer uma oração por você nessa noite. E eu preparava essa palavra. Tem gente me assistindo na internet. Você está aí na tua casa, de repente longe daqui, você está assistindo essa palavra. E eu quero dizer que Deus não quer, e digo de novo, Deus não quer que você nutra no teu coração pensamentos de morte, por exemplo. Muito pelo contrário. Deus quer que você traga à sua memória pensamentos de vida. Jesus veio para nos trazer vida e vida em abundância. Pensamentos de desesperança, de menos-valia. Lembre da sua nova identidade em Cristo. Aquele pensamento que você não pode, que não vai dar, lembra de tudo pode naquele que te fortalece. Pensamentos de condenação que vêm te atormentar, trazer condenação para a tua vida, lembra que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pensamentos de derrota que vêm se instalar para fazer ninho na tua cabeça, lembra que você é mais que vencedor nele. Pensamentos de miséria, não dá, não tenho, não vou conseguir pagar, não vou conseguir fazer, lembra que ele já te fez próspera. Você vai conseguir, você recebe isso? Pensamentos de acabar com a tua família. Você que de repente entrou aqui pensando nisso. Caramba, pastor, cheguei aqui, meu relacionamento está tão ruim, o negócio está tão brabo que eu estou pensando em não dá mais. Eu quero dizer para você que Deus tem milagre para a tua casa. E quando Deus olha a tua casa, Ele vê um ambiente de paz, um ambiente feliz, de respeito, de amor, um ambiente abençoado. Você sabe que foi para isso que Deus nos criou? Para que nós fôssemos abençoados. Quando Deus criou o homem, Ele se preocupa com todos os detalhes. Com todos os detalhes. E aí depois que Deus forma, né? E Deus forma a Eva para Adão, ainda dando um plus na criação. Que bênção, Eva, né? Graças a Deus, Ana está aqui, a minha Eva de Jesus, né? Essa Eva aqui é abençoada. Mas Ele tem bênção para a tua família. E Deus pega Adão e Eva e fala assim, Deus os abençoou. Cara, você é muito abençoado, sabia disso? Embora às vezes você não se ache abençoado, você é um filho amado de Deus, é abençoado de Deus, é tratado por Deus, Deus cuida de você como alguém que Ele ama muito individualmente. É verdade, é isso que Deus olha e vê de você. Pensando dessa forma, Deus vai abençoar a tua vida. Você tem tudo para crescer. Você tem tudo para receber o melhor de Deus. Você é nascido de novo. No momento que você se permite renovar a mente na palavra de Deus, olha, aí você é aquilo que diz em Malaquias, as janelas do céu se abrirão sobre a tua vida. E você receberá bênçãos e bênçãos e bênçãos sem medidas. Você recebe essa palavra de Deus? Vamos ficar de pé? Aleluia. Eu não vou chamar você aqui à frente hoje porque a gente tem pouco espaço. Mas eu tenho certeza que Deus falou o teu coração nessa noite. E eu vou pedir que você coloque sua mão no seu coração. Se você fala assim, pastor, essa palavra é para mim. Isso é um sinal teu com Deus. Esse é um momento de intimidade teu com o Senhor. É Ele que nos trata. É Ele que nos abençoa. É Ele que nos dá a graça e nos aceita do jeito que somos. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pelas Tuas promessas, muito obrigado pelo Teu amor, obrigado pela nossa nova identidade, obrigado porque fomos resgatados do império das trevas e transportados para o reino do Teu amor. Obrigado, Senhor, porque fomos feitos novos, somos feituras do Senhor. E antes mesmo, Senhor,
chegarmos a esse mundo, já nos conhecia, Tu já nos conhecia, e Tu já tinha planos bons para nós. Obrigado porque a Tua palavra nos assegura isso. Pedimos que o Teu Espírito Santo agora nos encha, Pai, de paz. Pedimos, ó Deus, que os Teus conceitos, os conceitos da Tua palavra, ganhem espaço na nossa mente, nos nossos pensamentos, e que tenhamos todos uma alma próspera. Não aceitamos, Senhor, alma falida, não aceitamos pessoas com depressão, pessoas que vivam sob remédios, pessoas ansiosas, pessoas com síndrome do pânico. Nós profetizamos alma próspera em nome de Jesus. Nós profetizamos saúde emocional, nós profetizamos, Senhor, a mente de Cristo em cada um de nós. Nós abrimos, ó Deus, agora espaço para receber a Tua bênção, que venham as Tuas bênçãos a nós. Tira de nós todo pensamento negativo, tira de nós tudo que não provém do Senhor, e nos ajude, Pai, a ter uma mente renovada e andar nessa renovação dia após dia, em nome de Jesus. E que você diga amém. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor.